Olá, olá, família. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula, não é? Hoje estamos aqui para a nossa aula número 7 da Masterclass Os 10 Pilares da Psicologia do Trader. Bem, como é de conhecimento para quem está a acompanhar a nossa Masterclass está a ser apoiada, não é? Com algumas leis muito importantes que estão aí para nos ajudar a moldar os nossos pensamentos e a melhorar a nossa forma de ver as coisas. Então, para a nossa aula número 7, vamos falar sobre o efeito do estresse e como reduzi-lo, aplicando a lei de Parkinson. Então, o estresse é uma constante no ambiente de trading e aprender a gerenciá-lo é fundamental para manter a clareza mental e a eficiência. Nesta aula, vamos explorar como a lei de Parkinson, que afirma que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível, pode ser aplicada para reduzir o estresse e melhorar a produtividade. Então, atentem-se, não é? Marquem, anotem essa passagem inicial. O estresse é uma constante no ambiente de trading. Então, o que é que os traders buscam? Buscam formas de minimizar, de reduzir esse estresse. Por se tratar de um mercado que não conseguimos controlar, então, normalmente, não é? Alguns traders às vezes acabam caindo na situação do estresse. Estresse por ordens perdidas por não serem ativadas, estresse por ordens perdidas pelo stop loss, estresses por posicionarem uma ordem e não ser acionada por falta de margem, ah, estresse de não terem conseguido pegar a notícia, estresse de não terem ficado atento quando o alarme soou, não é? Quando o alerta anunciou que o preço já estava numa região pretendida e outros estresses. Então a gente procura inúmeras formas para minimizar, reduzir ou extinguir esse estresse. Para a nossa aula, vamos ver como é que a lei de Parkinson não é, pode ser aplicada neste contexto do estresse, sabendo que Parkinson diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível. O que é isso? O trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Quando a gente tem uma tarefa por realizar, não é? E a gente sabe que tem o dia todo, normalmente a gente fica muito relaxado. Tu olhas para a hora, são 8 horas da manhã, ainda tenho muito tempo. Então, tu ficas a procrastinar. Vais fazendo outras coisas e deixas aquele trabalho em stand-by. Voltas a olhar pelo relógio, não, ainda são 12 horas, ainda tenho muito tempo. Voltas a olhar, são 15 horas, ainda tenho muito tempo. E quando tu voltas a olhar novamente, verificas que já são 20 horas e por vezes tu já estás cansado, já estás com menos tempo e acabas fazendo o quê? O trabalho às pressas e muitas das vezes nem sequer consegues terminar o trabalho a tempo. Por isso é que Parkinson defende que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Então, vamos ver esse ponto com mais detalhes. Vou usar aqui um instante. Ok, estamos de volta. Então, primeiro ponto, compreender o efeito do estresse no trading. O estresse pode afetar negativamente suas decisões, levando a ações impulsivas e uma gestão inadequada de risco. Aprender a reconhecê-lo e a gerenciá-lo é crucial para o sucesso a longo prazo. Então, quando a gente diz aprender a reconhecê-lo e a gerenciá-lo, não estamos a falar sobre a gestão de risco inadequada, estamos a falar sobre o estresse. Porque existem muitos traders que não conseguem reconhecer que estão estressados ou não conseguem gerenciar esse estresse. O que é que acontece? Ele acaba de tomar um stop loss e aquilo afeta o trader psicologicamente e ele acaba elevando o seu nível de estresse, esforçando oportunidades, esforçando ocasiões para fazer trades de forma a recuperar o capital perdido. Então, o que é que se aconselha? Se aconselha que quando o trader consegue reconhecer
que está a entrar numa fase de estresse, uma fase de alto estresse, é preciso ele reconhecer aquilo e sair do gráfico. O trader deve ter esse hábito, devem se acostumar a isso, abandonar o gráfico. Sair do gráfico, dar uma caminhada de formas a eliminar esse alto teor de estresse para que prepare-se novamente para outras oportunidades no mercado. O mercado tem oportunidade todos os santos dias nos diversos ativos que oferece. Levou o stop loss no teu ativo principal porque a análise de preço não estava tão boa. Ok, sai do gráfico ou vai buscar oportunidades noutro ativo, mas com uma mente tranquila. Então, é preciso compreender o efeito do estresse. Quanto mais estressado você tiver, mais difícil será a realização das tuas trades. E o estresse não surge simplesmente, não é pelas perdas no mercado, surgem também por ações externas. Tem um trader que passou um dia muito pesado no trabalho, teve acontecimentos ruins no trabalho, aquilo acaba estressando o mesmo. E esse estresse pode ser levado até o mercado financeiro e surtir resultados negativos. O trader tem problemas no relacionamento, aquilo gera estresse e esse estresse pode gerar resultados negativos. Então é preciso reconhecer e gerenciar o estresse para o sucesso a longo prazo. Segundo ponto, aplicando a lei de Parkinson no trading. Primeiro, limitar o tempo para análises. Limitar o tempo para análises. Esse ponto é muito importante, já falamos isso na aula número 2, não é? Sobre limitar o tempo para análises. Nós não precisamos ficar um monte de tempo no gráfico ou deixar as coisas para depois, porque a lei de Parkinson diz, o trabalho se estende pelo tempo disponível. Então, defina prazos curtos para suas análises e decisões. Isso ajuda a evitar a procrastinação e a pressão de um trabalho que se expande desnecessariamente. Por exemplo, determine um tempo específico para avaliar um gráfico antes de tomar uma decisão. É preciso limitar. Limita o tempo. Não fica uma hora a olhar para a mesma vela, não fica 30 minutos a olhar para a mesma ação do preço, não. Limita o tempo da tua análise. E depois deixa o tempo da paciência para a execução do trade. Ponto 2, foco em prioridades. Ao aplicar a lei de Parkinson, identifica quais tarefas são realmente importantes e concentre-se nelas. Isso reduz a sobrecarga de informações e ajuda a manter a mente clara. Nos teus pontos, nos teus níveis, nos teus itens de análise, verifica os 20% mais importantes. Esses são os pontos mais importantes da minha análise. Foca nesses 20%. É a tua prioridade. O que é que eu vejo na minha análise? Eu vejo a tendência, vejo se o Preview Day High já foi capturado, vejo se o Preview Day Low já foi capturado, vejo qual é o key level mais provável a ser reagido nessa ação do preço, não é? Limita, foca nas prioridades. Eu coloco o indicador de volume, eu coloco o indicador de RSI, conto quantos FVGs tem aqui, conto quantos ordens blocos tem, conto a sequência das velas, defina as prioridades, vê o que é prioritário na tua análise, não é? E coloca em prática. Porque isso ajuda a deixar o teu gráfico claro, simples e a tua mente preparada para ver com exatidão as zonas de negociação. Terceiro ponto, técnicas para reduzir o estresse. Primeiro, técnicas de respiração. Praticar técnicas de respiração e meditação pode ajudar a manter a calma durante períodos de alta pressão. É muito importante praticar técnicas de respiração e meditação. É difícil para quem não tem esse hábito. Mas quando começamos, as coisas tornam-se fáceis. Eu tiro sempre, 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 sempre um tempo para praticar a respiração e a meditação. Tiro sempre um tempo no meu dia. Nem que forem 5 minutos,
10 minutos em que eu me desligo totalmente do mundo à volta e começo a respirar, a meditar. Na maior parte das vezes eu tenho feito isso em parques, não é? Em jardins. Saio de casa, caminho um pouco. Durante o caminho vou ouvindo uma música relaxante para relaxar a mente. Chego no parque, desligo a música, mantenho os fones nos ouvidos, não é? Para dar a impressão que eu não estou incluído no mundo à volta e começo simplesmente a respirar e a meditar, pensar nos meus objetivos, pensar nas minhas metas, pensar no que eu fui ontem, pensar no que eu sou agora, pensar no que eu quero ser amanhã. É muito importante isso. Isso alivia demais o estresse, alivia demais a ira, alivia demais a frustração. Alivia demais os pesos que nós temos nos ombros. Então é preciso praticar técnicas de respiração e meditação. Tomem nota, primeira semana vai ser um pouquinho difícil porque não é a prática, não é? Mas com o tempo, pequenas ações, repetidamente, a longo prazo, trazem efeitos satisfatórios. Hoje em dia eu digo assim, eu estou numa fase, não é? Estou numa fase da minha jornada em que stop loss nenhum abala a minha mente. Stop loss nenhum. Por quê? Primeiro ponto, porque se eu levar stop loss vai ser de um valor que eu decidi arriscar. Segundo ponto, se eu levar um stop loss é porque eu sei que isto é um mercado imprevisível. Terceiro ponto, se eu levar um stop loss é porque eu vou parar para rever onde eu falhei, onde eu não prestei atenção, onde eu deixei escapar. Quarto, se eu levar um stop loss, eu vou entender que isso faz parte do jogo, não é algo que dependa de mim. Eu não tenho um aparelho do tempo para recuar no tempo e fazer a coisa diferente. Não, fazemos a coisa diferente na próxima transação. Mas eu não deixo que aquele stop loss me abale a mente. Não deixo, não permito. Porque eu decidi, vou arriscar 50. Perdeu 50, ok, era isso que eu estava disposto a arriscar. Eu decidi arriscar um valor que não cria pressão no meu psicológico. Então, não tem porquê que o resultado negativo afete a minha mente. Porque o mercado é assim, ou sim ou não. Ou você lucra ou você perde. Assim funciona o mercado. Segundo ponto, gerenciamento de expectativas. Evite sobrecarregar-se com metas excessivamente ambiciosas. Estabeleça objetivos alcançáveis que não gerem pressão desnecessária. Estamos sempre a falar sobre metas realistas. Muitos traders não querem isso. Muitos traders não querem definir metas realistas. Muitos traders não querem viver um passo de cada vez. E isso acaba tornando a jornada mais difícil do que nunca. Quando você começa a abraçar a arte de definir metas irreais, as coisas tornam-se muito difíceis e a taxa de erro torna-se elevada. Então é preciso reduzir a sobrecarga. Reduz, vai devagarinho, vai alavancando a conta, porque na medida em que tu alavancas a conta, aumentas a possibilidade de aumento do tamanho da posição. E com o aumento do tamanho da posição, aumentas a oportunidade de elevar a tua taxa de retorno. Então é preciso definir metas paulatinamente. Um conselho é usarem sempre não é, o percentual. Eu prefiro trabalhar com percentual. Defina um percentual que tu queres crescer a tua conta por dia, por semana ou por mês. Isso ajuda muito, porque trabalhar com um valor fixo, não é, acaba gerando muita pressão no trader. Por exemplo, o trader para e diz, "Olha, eu quero ganhar 10 dólares por semana. Ok, isso é uma coisa. Ele vai vendo 10. Às vezes aquela repetição não é, acaba fazendo com que ele ache que não está a crescer. Mas quando você define as metas por percentual, aí as coisas são diferentes. Por quê? Porque se tu disseres, olha, eu quero crescer a minha conta 10% a cada semana. Se tu começaste com 100 dólares, não é? 10% de 100 dólares são 10 dólares.
Mas quando tu fores verificar 10% de 20, de US$ 200, já não são US$ 10, são US$ 20. Então tu vais sentir que o teu crescimento está exponencial de um jeito positivo. Então, é preciso definir, não é, metas realistas, gerenciar a expectativa para reduzir a sobrecarga e não gerar estresses desnecessários com metas longas e metas inalcançáveis. Quarto ponto, exemplo prático da aplicação da lei de Parkinson. Imagine que um trader defina um prazo de 30 minutos para revisar suas operações do dia. Ao focar nesse tempo, ele consegue realizar uma análise mais eficiente e objetiva, evitando a tentação de prolongar a tarefa e se perder em detalhes irrelevantes. Então, o que que esse ponto nos diz? Esse ponto diz para nós o seguinte: se tu dizes, olha, eu vou verificar o meu histórico do dia, ou as minhas operações do dia, sem teres nenhum prazo de tempo, o que é que acontece? Num minuto estás no MetaTrader a verificar o histórico, no outro minuto estás no Instagram a procrastinar. Num minuto estás no MetaTrader novamente a ver histórico, depois estás no Facebook a procrastinar novamente. Por quê? Porque tu não tens um tempo. Agora, se tu dizes, olha, eu vou ficar 15 minutos, 30 minutos, uma hora a analisar o meu histórico da semana passada, aí tu vais se dedicar naquela atividade, porque tu sabes, olha, tenho uma hora, depois dessa uma hora eu vou fazer uma outra atividade. Então é preciso definir prazos, defina prazos. Defina, olha para o relógio, são 8h10, ok. Que a 30 minutos eu vou me concentrar nessa atividade. Então 8h40 tu estás livre. Terminou a atividade, ok, vai para outra atividade. Agora, quando o tempo é muito longo ou indefinido, o trabalho se expande. Então, reduzir o estresse é essencial para o sucesso no trading. Ao aplicar a lei de Parkinson e limitar o tempo dedicado a análises, você pode melhorar sua produtividade e manter clareza mental, resultando em decisões mais acertadas. Então, esse é o momento em que tu pegas na tua agenda e apontas a ação prática. Ação prática. Defina um tempo específico para revisar suas operações e siga esse prazo rigorosamente. Após a revisão, anote suas conclusões e qualquer ajuste que precise ser feito. Então, defina um tempo específico para as tuas análises, defina um tempo específico para revisão do teu trading journal, para revisão do teu histórico, defina um tempo específico para tirares um período para ti, para respirar, para meditar, defina um tempo específico para verificar as notícias, defina um tempo específico para verificar o calendário econômico. É importante definir tempos, porque sem definição de tempo o trabalho se expande e com isso acaba gerando muito estresse ao trader. Então, família, esta foi a nossa aula número 7 sobre o efeito do estresse e como reduzi-lo. Eu tenho um pedido para fazer para você. Deixa o teu like nesse vídeo, subscreva-se no canal para não perder nenhuma aula. Compartilhe esta aula com um amigo, porque o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Deixa o teu feedback nos comentários, dúvidas, deixa nos comentários e estamos juntos na próxima aula. Obrigado.